CCL da Tulipe é rejeitada por muita gente. Inclusive, dentre os reformados, todos aceitam 4 pontos. Chega nesse, alguns travam. Mas é ensino bíblico. O que nós podemos fazer? Hoje de manhã eu saí daqui da escola bíblica pensando numa coisa. Saí não, antes de chegar, estava pensando numa coisa, irmãos. Pensando assim, existem coisas na Bíblia, e eu vou dar exemplo, tá? Eu vou dar exemplo prático. Coisas na Bíblia que a pessoa não concorda e não faz. E eu fiquei pensando assim, como é que é isso, hein? Especificamente no trato, na disciplina da criança. Eu estava pensando na disciplina da criança. Tem gente que chega a falar que não concorda que uma criança seja disciplinada. Então você não está concordando com a Bíblia. O que eu acho que você ou quem assim poderia fazer ou falar é o seguinte: eu não acho legal, eu não gostaria, mas eu concordo com a Bíblia. Já se andou meio caminho, né? Agora a pessoa não concordar com a Bíblia, quando ela é tão direta em determinada coisa, eu acho que é perigoso, não é não, irmão? Teve uma pessoa que uma vez falou assim, a Bíblia fala sobre a submissão da esposa ao seu marido. Eu não concordo. Né? E outros falaram da disciplina mesmo da criança. Não concordo, não acho que seja certo. O seu é Deus que está certo. Se a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Agora você falar assim, eu não gostaria de disciplinar a criança. Está certo. Isso é um sentimento seu. Mas eu concordo, porque a gente é pecador. E a gente não faz tudo que a Bíblia manda, a gente peca, a gente erra nisso, né? Só que a gente não pode discordar da palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Estava pensando nisso. Caso aqui deste assunto que nós vamos tratar hoje. O texto está em Mateus 1, 21. Não precisa ficar de pé, que é um versículo só. Mas preste atenção neste versículo. Mateus 1, 21. Foi extraído também, adaptado de um artigo no site O Estandarte de Cristo, e eu tirei de lá para a gente falar para a igreja, tá bom? O título é A Expiação Limitada na Vida Prática. Achou aí Mateus 1, 21? Diz o que aí? Pode ler alguém. Isso aí. Quem falou isso? O anjo falou para quem? José. Aqui ele estava falando já com José. Apareceu o anjo do Senhor, olha no versículo anterior. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamará o seu nome? Jesus. Porque ele vai fazer o quê? Salvará o seu povo dos pecados deles. Preste atenção nisso. Esse versículo, enquanto nós estivermos falando, é o versículo que você vai ficar na sua cabeça o tempo todo. Eu estou enfatizando certas partes aqui, que são as partes importantes para o nosso objetivo. Ele salvará, quem? Jesus, salvará o seu povo dos seus pecados, dos pecados desse povo. Vamos lá. Irmãos amados, de um tempo para cá as igrejas pararam de pregar a doutrina. Todos nós sabemos disso. As igrejas pararam de pregar a doutrina. Antigamente não era assim não. Todo lugar que você fosse,
tinha uma doutrina, falava alguma coisa. Não, hoje estão parando, né? Somente à medida que vai crescendo, é uma tendência que foi adotada. É uma tendência que está acontecendo. Então, eles adotaram um sistema de pregações. Qual tipo? De como viver sua vida bem nesse mundo. Procuram englobar todas as facetas da vida, o que eu acho positivo, particularmente eu acho positivo, englobar tudo da vida, né? Tudo que você puder englobar, mas pecam num fator crucial. Essas facetas, de todas essas, né, que nós estamos falando da vida, não são definidas pelas doutrinas bíblicas. Elas são definidas por uma moral, uma ética e uma melhor qualidade de vida terrena. Estou falando desse tipo de pregação atual, que está sendo tendencioso agora na grande maioria das igrejas, principalmente as que estão em crescimento. Mas outras que desejam também um crescimento estão adotando as mesmas formas. Eu participo de reuniões, tá? De pastores. Eu sei o que eu estou dizendo. Para ter uma mesma linguagem das igrejas que são maiores, das igrejas que estão em crescimento, ter uma mesma linguagem, para cantar as mesmas músicas, porque é como se fosse um padrão para chegar naquele nível, tá? Como se fosse um padrão para chegar naquele nível. Então, o que é bíblico mesmo, doutrinário, está sendo deixado de lado. Como eu estou dizendo, aplicam uma moral, uma ética que parece ser bíblica. Irmão, a ética e a moral vêm da Bíblia. Mas se tirar a Bíblia para pregar ética e moral, aí já começamos a ter alguns problemas, né? As doutrinas foram relegadas ao escanteio e usa-se alguns versículos bíblicos apenas quando é conveniente. As doutrinas foram, o que aconteceu com as doutrinas? Direcionadas apenas para serem temas de debate teológico. Mas precisamos salientar que as doutrinas não foram dadas pelo Senhor com essa intenção. Debate teológico. Não. Eu concordo com isso. Eu não concordo. Eu não vejo assim. Eu vejo assim. Não é isso. Não foi isso. Não foi essa a intenção. As doutrinas estão na Bíblia, não é para ser debatida. Se for para ser debatida, estudada, para aprender a viver, beleza. Mas elas foram concebidas para que reflitam na nossa maneira de ser e viver. Assim é com todas as doutrinas, e essa também, expiação limitada, pois quando nossas mentes são renovadas pela palavra de Deus, somos transformados a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, porque é a doutrina. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. As pessoas falam isso, mas elas não sabem nem o que está falando, não está pensando no que está falando, que é o culto racional. Ela não está pensando no que ela está dizendo, ela está fazendo uma citação e englobando ou enfatizando apenas essa parte. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas o que isso tem a ver? Olha o que ele falou antes. Ele começa o versículo, ou ele começa esse capítulo falando de como o mundo pensa, de como o mundo age, qual é a doutrina do mundo. E é por isso que ele fala, transformem a mente, para não pensar igual lá. Então eu estou fazendo aqui uma acusação contra essa falta de pregação doutrinária. Porque senão a gente pensa igual lá,
Mas só que a gente separa algumas coisas, porque lá fora tem muito pecado. Então aqui não vamos viver assim. Então você está vendo? Pega a ética que é do mundo, pega a filosofia e a moral que é do mundo e aplica na igreja para você viver bem. Mas não é isso. O homem precisa nascer de novo. Ele tem que ser outro. Quando nasce de novo, nasceu uma nova pessoa, não é? Quando nasce é porque nasceu uma nova pessoa. É isso que aconteceu com você, irmão. E aí sua cabeça foi mudando, né? Porque você nasceu de novo. Você tem nova maneira de pensar, é o pensar bíblico. E é isso que nós não devemos deixar perder e não entrar nesse caso aí, nessa tendência. E vamos lá então, qual a diferença a expiação limitada faz na nossa vida prática? Eu quero falar sobre isso. O título, né? Expiação limitada na vida prática. Qual é? Primeira coisa que nós vamos entender: a minha salvação, a nossa salvação. Irmão, fala nossa, mas presta atenção, você tem que falar aí dentro de você: a minha é sua, tá? É de cada um que está aqui. É consumada por Cristo, foi consumada por Cristo. Cristo realizou plenamente a minha salvação, a tua salvação na cruz, plenamente. Você e eu, sendo escolhidos por Deus na eternidade, Ele enviou o seu Filho para nos salvar dos nossos pecados. Veja gente que está à sua volta, pode ser gente da família, eu falei da minha família aqui, meus familiares. Olha quantos. Um dos irmãos, são 10 irmãos, um dos irmãos do meu pai já se foi, sem Cristo. Quantos mais ainda irão? Não sei. Mas, olhou para ele, vou falar do meu pai, dessa família de 10 irmãos. Eu morri por você. Tirou ele de lá, colocou cá. Eu morri por você. Eu morri por você. Foi tirando. Diz aí para o seu irmão: Jesus morreu por você. Em amor, o Deus Pai enviou o seu Filho para viver uma vida de justiça por nós. Não temos condições de ser totalmente justos. Ele, em amor, enviou o seu Filho para receber a nossa condenação em nosso lugar, pela morte dele. Em amor, ele enviou o seu Filho para trocar a nossa desobediência e injustiça pela obediência e justiça de Cristo. Então, nós fomos salvos pelo sacrifício de Cristo. Isso tudo tem a ver com a palavra expiação. Expiação significa redenção, significa salvação, significa libertação. E a palavra limitada não tem a ver com o alcance da obra de Cristo, do tipo, isso eu posso fazer, mas isso eu não posso. É limitada porque eu não posso salvar a todo mundo. Irmão, não é isso não. Não é questão de poder, é questão de querer. É limitada porque Deus quer salvar fulano, mas não quer salvar. No plano de Deus não consta a salvação de Beltrano. É nesse sentido que é limitado. Tem gente que prefere outra palavra no lugar de limitado, para não dar a entender que a obra de Cristo é limitada. Ele não conseguia salvar tudo, mas não é isso que está dizendo. Mas a título, para a gente entender melhor, vamos supor que a expiação fosse ilimitada, fosse para cada ser humano na face da terra de todas as épocas. Vamos supor. A expiação limitada. Jesus morreu para salvar cada ser humano. Como dizem aí as pessoas, tá?
Elas falam isso, que Jesus morreu para salvar cada ser humano. Aí vem a primeira questão: todos os seres humanos são salvos? Não. Mas Jesus não morreu para salvar todos? Não é o que diz, né? Jesus não morreu para salvar todos? Aí eles começaram a dizer o quê? Não, ele não veio para salvar, ele veio para possibilitar a salvação a todos. Ó, já deu uma diferença. Mas eu falei para vocês ficar com o versículo na cabeça. O que o versículo diz aí? Ele veio para salvar. Ele não veio possibilitar salvação. Eu quero que vocês entendam isso, guarde isso no seu coração. Jesus não veio possibilitar a salvação. Ele salvará o seu povo. Você está vendo? Nós devemos responder isso. Devemos responder que o texto de Mateus 21 que eu estou dizendo, a gente tinha que falar, então esse texto não está certo. O anjo foi enviado e falou uma palavra errada. É isso. Pois aí não diz que Cristo veio possibilitar a salvação, diz que veio salvar de fato. Os irmãos estão entendendo? Isso que vocês falam, amém. Entende por que a salvação não pode ser ilimitada? Ela não pode ser ilimitada porque não vai atingir esse objetivo. Se eu nego a expiação limitada, Cristo, na verdade, não me salva, pois Ele só tornou a salvação possível. Aí eu tenho que me virar aqui, né, nos 30, como diz o pessoal, para ver se eu consigo a salvação, ó. E eu me esforço, e eu vou para lá, e eu vou para cá, e eu subo, e eu desço, e eu afundo, e eu levanto, e fica nessa luta. É um peso que ninguém consegue carregar, é um fardo. A salvação pertence ao Senhor, irmãos. Jonas 2, verso 9, a salvação pertence ao Senhor. Eu preciso de Cristo como meu Salvador real, não preciso de um possível Salvador. Minha esperança de vida eterna depende completamente dEle. Longe dEle não tenho nenhuma esperança de salvação. Ele veio salvar, Ele te salvou, acabou. Aleluia? Vamos para a outra parte. Então, a outra parte, minha salvação não depende de mim. Uma vez que Cristo realizou completa salvação, Ele realizou, ela não depende de mim. Se a salvação depender de mim, eu estou condenado. Por quê, irmão? O que eu posso fazer sem Cristo? Jesus mesmo disse, sem mim, nada podeis fazer. Está vendo? Longe de Cristo eu sou como o mundo, morto em pecados e transgressões. Morto em pecados e transgressões. Sou escravo do pecado. Eu não quero ser, mas sou. Ninguém gosta de ser taxado de escravo. Mas o mundo é escravo do pecado. Se ele entender, ele vai dizer, realmente eu sou escravo do pecado. Eu não queria ser, mas o escravo, ele não quer ser escravo. Ele queria ser liberto, mas ele não pode ser liberto, porque ele é escravo. Na época de Jesus, hoje que, né, quer dizer, de 200, 300 anos para cá, que veio as questões da abolição da escravatura, né, no mundo, né, inclusive um cristão, né, que começou na Inglaterra com isso, mas no século 17, se não me engano, 17 ou 18. Mas o que acontece? Nessa época de Jesus, os escravos, e se falava disso sem nenhum problema. O escravo, para ele ser liberto, ele tinha que fugir. Que era muito difícil, porque se ele fugisse, ele não teria subsídios para viver.
Ele teria que se submeter a uma nova escravidão, em outro lugar. Alguém pegava ele. Sabia que ele, né, ia descobrindo que ele fugiu. Eu não estou falando dos negros escravos, tá? Da nossa época. Eu estou falando que sempre foi assim. Podia ser quem fosse, negro, branco. Numa guerra, um país invadiu o outro, né? As vilas, né? Às vezes chamado de país aqui, eram menores do que é hoje. Cidades, reis de cidades grandes, invadiam as cidades pequenas e pegava todo mundo, fazia todo mundo escravo. Pegava as moças, as mulheres, né, as que eles mais gostavam, as moças, principalmente as mais novas, e colocava no harém. Isso era comum. Era normal. Era normal. Salomão tinha 1000 no harém dele. Até Salomão fez isso. Contando, né, com todas. Está entendendo, irmão? Então, escravo não tinha vez. Então, sem Jesus Cristo, eu estou morto, eu sou escravo do pecado. Eu não quero ser escravo, mas sou. Não quero ser. Porque, como a escravidão reflete na vida do ser humano? Ele não gosta de Deus. Ele fala que gosta, mas ele não busca Deus. Você conhece gente que fala, não, eu gosto de Deus, amo Jesus. Vamos lá na igreja? Do outro dia nós vamos. Quando fala outro dia, você já pode saber que é nunca. Se depender dele, né? Se depender dele, é nunca. Depois eu vou. Depois a gente conversa sobre isso. Vamos conversar sobre Jesus aqui. Olha, você precisa ser salvo. Eu lembrei que dia a gente conversando lá, né, irmã? Na sua casa lá. Você precisa, tentando falar sobre Jesus. Tentando falar do problema crucial do ser humano. Mas não, vamos depois. Vamos desviando o assunto. Vamos para outras coisas. Mas eu gosto de Deus. Então ele fala uma coisa, mas faz outra. É o ser humano natural, ele está em pecado, ele é escravo do pecado, ele não vai buscar a Deus, porque ele tem paixão pelo pecado, ele gosta do pecado, ele ama o pecado, ele não gosta das coisas de Deus. Às vezes, quando a gente vai falar com algumas pessoas sobre a igreja, eles falam assim: olha, nós temos que agradecer, ir lá agradecer, né? Agradecer, não temos que ir lá agradecer, nós temos que entregar a nossa vida para Jesus. Tipo assim, eu agradeço tudo, beleza, obrigado, e vou continuar minha vida. É isso, né? Na verdade eles não falam assim, mas é isso que eles querem dizer. Eu agradeço aí, viu, Senhor, e tal, e vai para outro lugar, vai continuar a sua vida. Então, porque eu não vou buscar a Deus, porque eu tenho paixão pelo pecado. E o homem, quando busca a Deus, não é de todo o coração, porque enquanto ele quer Deus, ele também quer outras coisas que não dizem respeito a Deus. Ele quer outras coisas que são erradas. Então ele não ama a Deus, ele ama a si mesmo. Ele ama os seus desejos. Não, isso aqui eu tenho que ter, isso aqui eu tenho que possuir, eu não quero fazer isso aqui das coisas de Deus, não, hoje não. É assim o homem natural, o homem sem Deus é assim. Por isso a expiação de Cristo é tão gloriosa, irmão. Ele fez tudo por você e por mim. Tudo. Isso é uma coisa que nós não conseguimos fazer. Ele fez. E colocou no nosso coração desejos por Deus. Então você vai para a oração, você vai com prazer. Ô Senhor, você pode estar até chateado, você pode estar triste, você pode até ter pecado, né? Aí você fica todo com vergonha. Como é que eu vou para a oração desse jeito? Mas você vai assim mesmo. Ô Senhor, eu não sei nem o que dizer. Não sei nem o que falar. E o Senhor está vendo, irmãos. É o filho dele, é a filha dele que está ali. Ele está vendo, pode conversar, que vai dar certo. Porque o que está no seu coração,
foi colocado pelo Espírito Santo. E ele conhece a nossa estrutura, né? O Salmo diz: o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então que a graça de Deus continue com a sua igreja. Mas se ele morreu para salvar a todos, como diz a expiação ilimitada, mas ele não consegue salvar, que tem gente que não é salvo, vai para o inferno, o plano dele fica frustrado, porque não está cumprindo totalmente. Consegue salvar alguns, mas não consegue salvar todos, já que era para todos. Você está vendo? Que há uma incoerência aí. E outra coisa fica demonstrada também. Quem foi salvo era uma pessoa melhor do que aquele que não conseguiu a salvação. Pela expiação ilimitada, é assim: quem é salvo é melhor do que o outro que não é salvo. Só que a Bíblia diz que não tem diferença, é todo mundo igual. No pecado é todo mundo igual. Ninguém conseguiu praticar o bem, o puro bem. Quem consegue? Só Cristo. O resto de nós, irmão, por mais que nos esforcemos, tem gente que peca mais do que os outros. Então, mas mesmo assim ele peca. Mesmo assim a vontade dele é contaminada pelo pecado, porque ele é pecador. Está vendo? Então, se for assim, a minha salvação dependeu da minha fé. A minha fé fez com que eu fosse salvo. E isso me leva a pensar que a vida eterna depende de mim, não de Cristo. E esse, como eu disse, é um fardo que nós não conseguimos carregar. Você consegue sustentar a sua vida eterna? Ou ela é sustentada por Cristo Jesus? Você não consegue sustentar a sua vida eterna. Se depender de nós, irmão, se depender de nós, né? Eu já de vez em quando falo com os irmãos, quantos bilhões de pessoas que há no mundo hoje? Uns 8, né? Está na faixa dos 8 bi. Quantos bilhões de pecados são cometidos por dia? Se tem 8 bilhões de pessoas, digamos que tenha 8. Se cada pessoa pecar uma vez no dia, 8 bilhões de pecados. Mas uma pessoa peca só uma vez no dia? Imagina Deus como vê isso. Você está vendo? Está vendo aí? Nós, se dependesse de nós, a gente ia para o céu quando? Nunca. Aí eu tenho fé, mas você também tem pecado. Aí eu faço bem, mas também você faz o mal. Aí eu não desejo mal para ninguém, eu ajudo os outros, mas tem hora, né, que você fica chateado com os outros. Tem hora que você quer esganar o pescocinho dos outros. Você está vendo? A gente é assim. Então não depende de nós, depende de Cristo. Se dependesse de nós, a gente fica doido. Aí eles dizem assim, aí se pergunta assim: então no dia que Jesus voltar, irmãos, alguns deles falam assim: no dia que Jesus voltar, se eu estiver tomando banho, eu fico. Meu Deus. Se alguém comentou isso comigo também, não sei se foi você. Falei, meu Deus. Você está vendo? É o fardo. Olha que fardo. Oh, meu Senhor. Infantilidade, não é? Deus perdoa a infantilidade. Às vezes um escolhido fala isso, né? Mas ele só não atingiu a maturidade, ou não está desenvolvendo a maturidade cristã. Então Deus fala: meu filho, você não sabe de nada, você vai saber ainda. Eu vou ter paciência com você. Mas é isso que acontece, a expiação ilimitada faz esse tanto de coisa, esse tanto de pensamento. A expiação limitada não é assim. Nós não conseguimos sustentar a vida eterna. Ela é sustentada por Cristo Jesus. Por isso dizemos que o homem natural não tem capacidade de chegar a Cristo pela fé, por causa da sua pecaminosidade.
Qual é o maior pecado, irmão? Quem fez discipulado aí comigo, né? Eu sempre falava isso. Qual é o maior pecado? Todos os pecados que existem, qual é o maior pecado? Eu vou falar. Mas esse aí não tem perdão, então nem se discute. Mas um outro que tem, o maior pecado que dá para ser perdoado, a incredulidade. Não quer saber de Jesus. Aí o Espírito Santo vai lá, muda o coração e fala, agora eu quero. Então ele era incrédulo e tornou-se um crente. Ele não tinha fé em Cristo para a salvação. Agora ele tem. Então ele não tem capacidade natural de ter fé, porque ele está contaminado pelo pecado. E esse é o maior pecado, a incredulidade. A obra de Cristo na cruz leva o homem a ter fé, porque Jesus liberta o homem de todo o pecado, incluindo esse, que é o da incredulidade. Porque a incredulidade nunca vai levar o homem para o céu. João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele... Não é a salvação, não é para todos, está vendo? É para o que crê. Foi liberto era incrédulo, mas tornou-se crente. Então a salvação é para o que crê. Aleluia. E por isso também o apóstolo Paulo diz em Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de quem? Está vendo? A fé é dom de Deus. A obra salvífica completa é dom de Deus. Você não cria antes, agora você crê. Você achava que cria, mas hoje você vê, nossa, eu tenho até vergonha. Eu tenho até vergonha, que eu achava que eu cria em Deus. Eu acho muito bonito o testemunho da Ivonete. Ela sempre foi uma pessoa religiosa, de família religiosa, de pais religiosos. Depois pede ela para contar, ou quando ela estiver aqui na frente, ela falar um pouco mais sobre isso. Outros irmãos aqui também, pessoas religiosas. Falamos no ponto T, né, no primeiro, sobre Nicodemos, um homem religioso, um homem bom, um homem honesto, um homem direito. Mas Jesus falou, para entrar no reino de Deus, você não é o suficiente, você tem que nascer de novo. Você está vendo? Então as pessoas religiosas, elas se fiam nisso. E não pode, elas continuam crendo na sua religião, na sua fé particular. Não colocam a fé em Cristo. É isso que nós estamos procurando ensinar a igreja, para que você fale para os outros sobre isso. Toda a nossa salvação, incluindo o fator fé, é um presente divino para nós. Aleluia. A última parte, meu evangelismo é confiante na obra de Cristo. O nosso evangelismo é eficaz. É eficaz. A expiação limitada garante a salvação a todos quantos o Pai os deu ao seu Filho Jesus Cristo. João 6,37 diz o que? Todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. Aleluia. Por que você está aqui? Porque o Pai pegou você e deu para o filho dele. Aleluia. Mas deu assim, falou, aquele ali não, mas aquele ali não, mas aquele, daí foi você, entendeu? Aquele ali não, mas aquele sim. Aí foi mostrando, não é isso, irmão? Então eu prego o evangelho, você prega o evangelho com confiança de que aqueles por quem Cristo morreu irão abandonar os seus pecados em arrependimento e seguirão a Cristo em fé. Uma vez que o arrependimento e a fé são dons da graça divina, então a crença deles em Cristo
Não depende da minha habilidade de persuasão. Às vezes, eu não sei falar. Tem gente que é assim, como é que eu vou pregar o evangelho? Eu não sei falar como o pastor, eu não sei falar como fulano de tal, eu não sei falar, eu não tenho sabedoria, eu não tenho estudo, irmão. Não depende disso. Depende se lá na eternidade o pai falou com o filho, aquele ali é. Aí você fala até errado, palavra errada, você não estudou, não sabe pronunciar alguma palavra, não tem problema. O Espírito de Deus vai lá, é esse aqui. Aleluias. É esse mesmo. O Espírito Santo, em consonância com a obra da predestinação e redenção, vai atuando no coração de todos aqueles a quem haviam sido escolhidos anteriormente e estavam apenas aguardando a palavra chegar aos seus ouvidos. Então, toda vez que você pregar o evangelho, irmão, vai ser eficaz. O Espírito Santo, aquele ali o senhor já tinha dado por filho. Aí você pregou o evangelho, é esse. Você pregou o evangelho para vários ali, a maioria não foi. Não era para ir mesmo. Não morreu por eles. Não é para ir. Ele não. Mas vai pregando, você vai ver os que Jesus morreu, vai sendo tirado. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Diz as Escrituras também, em Isaías 55, 11, a minha palavra não tornará para mim vazia, ela fará tudo para o que foi determinado. Então, só que Deus não fala para a gente, é esse aqui, Deus fala para o filho. Falou para o filho, para a gente não. Agora, quando você pregar aquele que Deus falou para o filho, vai ser eficaz. Aleluia. Por isso tem gente de todo lugar, tem gente de toda tribo, de toda nação, de toda raça, de toda língua, que o evangelho chegou lá. E aqueles a quem o Pai tinha dado, era isso que eu estava esperando. Era isso que eu estava pensando. Era isso. Então, o que aconteceu? De minha parte, então, proclamo o evangelho a todos os que eu puder, sabendo que aqueles por quem Cristo morreu, certamente serão salvos. Vai ser batata, irmão. Prega o evangelho que vai ser batata. Quem Cristo, quem o Pai deu para o Filho, vai ser batata. Vai ser ele, é esse mesmo. Aleluia. Quem acredita numa expiação ilimitada, que foi feita para todos, fica meio perdido, sem saber responder algumas questões, sem ter certeza de nada. Nem da salvação tem certeza. Lembra quando a gente não tinha certeza da salvação? A gente que é de igreja, já foi de igreja pentecostal, a gente não tinha certeza da salvação. Nossa, se eu pecar, eu vou para o inferno. Se eu falhar, eu vou para o inferno. Se Jesus voltar e me pegar fazendo isso, eu vou para o inferno. E você ficava com medo o tempo inteiro, com medo o tempo, tem 24 horas por dia, o tempo inteiro, com medo, até que você aprende que Jesus morreu por causa dos seus pecados, antes de você nascer. Então, os seus pecados até você morrer está incluído naquela morte, né? Mas sua vida já foi transformada, nasceu uma nova pessoa, o Espírito de Deus habita na sua vida, né? Esses que pensam assim, da expiação ilimitada, eles creem que Judas podia ser salvo, igual Pedro, tanto quanto Pedro. Eles creem que quem foi para o inferno, ou quem vai, ainda eram objetos de salvação, igual a quem foi e quem vai para o céu. Então a expiação ilimitada, em outras palavras, culpa a Deus, não é? Porque ele não teve poder suficiente para manter uma pessoa nos caminhos de Cristo até ela chegar no céu. Deus é culpado, está vendo? A expiação limitada tem esse problema. No final das contas, Deus é culpado porque a pessoa foi para o inferno. Se ele tem todo o poder, ele podia fazer com que aquela pessoa fosse salva, e ele não fez, ela foi para o inferno, então a culpa é dele. Você está vendo que absurdo?
É um absurdo. Mas nós não precisamos nos preocupar com isso. Nós estamos conhecendo a verdade bíblica. Olha o que Jesus falou na sua oração em João 17. Não rogo pelo mundo. Aí dá para você já saber. Rogo por todos aqueles que tu me deste, inclusive os que crerão em mim. Ele estava orando por você, por nós. 2000 anos atrás, Jesus estava orando pelos discípulos lá e falou: os que crerão em mim, aqueles que iam nascer iam crer. Olha aí o resultado. Aleluia. Então, ao contrário da expiação ilimitada, a expiação limitada irá alcançar toda pessoa por quem ela foi intencionada. Meu filho, a sua ida lá vai ser um sucesso. O pai falou. Vai ser um sucesso. Tudo que nós nos propomos aqui vai conseguir. Mas uma pessoa de quem nunca ouviu, lá no confim do grotão do mundo. Irmão, não preocupa não. Continue pregando o evangelho. Se você puder ir lá, você vai, mas se você não puder, bora e Deus vai dar um jeito. Mas e o povo de Israel lá? O povo de Israel tinha um conhecimento de Deus. Vamos lá no Antigo Testamento um pouquinho. Aí Deus falou: eu quero salvar aquela moabita, Ruth. Irmão, Deus move céu e terra para salvar quem Ele quer, tá? Nenhum deles se perde, não. Mandou uma fome lá em Belém. Um monte de gente morreu de fome. Elimeleque e a mulher dele, Noemi, foi lá para Moabe. Aí Elimeleque morre, os dois filhos, né? Morre, né? Elimeleque e os dois filhos morrem. Esqueci o nome deles agora, olha só. E aí eles já tinham se casado com mulheres de lá, passaram um tempo bom ao ponto de se casar. Aí morreu a mulher. Eu vou voltar porque eu fiquei sabendo que está tudo bem lá, a seca passou, a fome passou, vou voltar para minha terra, não tem nada aqui, eu não sou daqui. E fica aí, minha filha. Eu mesmo, eu vou ficar com meus parentes aqui. Ruth fez o quê? Não, eu vou com você. Aonde quer que tu fores, irei eu. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Deus salvou Ruth. Deus salvou uma moabita, matou um monte de gente, fez fome vindo num lugar do povo dele, porque ele tinha que mandar Noemi para lá para voltar com a Ruth salva. Tá vendo? Aí você entendeu, aí vai entender Deus. Você entende agora. A expiação limitada. Raabe, já que falamos em Raabe, Raabe é a meretriz, expiação limitada. Vai chegar gente, aquela gente, destrói todo mundo, não deixa ninguém. Aí, peraí, nós vamos fazer um acordo aqui, Raabe, né? Eu não vou contar a história, todo mundo já sabe. Fez um acordo com Raabe. Raabe aparece aonde, irmão? E Ruth também, na genealogia do nosso Senhor. Matou um monte de gente, mas Raabe, a prostituta, deixou de ser prostituta, é lógico, né, irmão? Deixou de ser prostituta, se tornou uma filha de Deus. Deus salva, irmão. Deus não faz o que Ele quiser te fazer, na hora que Ele quer salvar. Falei do Ivonete, vou repetir, tirou a Ivonete lá do grotão. Nós passamos lá perto da cidade dele, mas falava que não morava na cidade, morava no grotão da cidade. Onde ela está? Serva de Deus, filha de Deus. A minha cidade também não é essas coisas todas, não. Saí de lá, acho que era 5 mil habitantes, que é uma cidade do interior da Bahia, irmão. Né? Olha aí, Deus nos tirou de lá, falou, são meus. Aleluia. Concluindo, acho que devemos pensar que a obra de Cristo na cruz é completamente eficaz. Ela não sai por aí,
A obra de Cristo, irmão, não é para sair por aí salvando a gente à torta e à direita. Não. Ela sai buscando pessoas específicas, viu? Aquelas aos quais Deus escolheu e as entregou na responsabilidade de Jesus Cristo. Não importa onde essa pessoa esteja. Aonde você estava? Quem era você? Olha, Maria Madalena, uma mulher que Jesus expulsou 7 demônios, não é isso? Expulsou demônios dela. Que a gente, se fosse um homem natural, isso aí é de nada. Olha aquele homem também que vivia nos sepulcros. Eu, particularmente, sou medroso, ia correr dele. O homem que amarrava ele com corrente, ele quebrava. Misericórdia. Eu estou fora, estou longe. Mas Jesus foi lá e pegou ele, salvou ele, libertou ele. Ele era filho. O pai tinha entregue a ele, a Jesus. E Jesus foi lá por causa dele. Jesus passou em Samaria por causa daquela mulher. Em João 4, aleluia. Então, irmãos, alguns estão nas prisões, não são todos os das prisões que serão salvos. Mas quando a gente vai numa penitenciária, numa prisão, você prega a todos. Por quê? Lá tem um que Deus escolheu, é para ele. É para ele. Outros estão nas favelas, outros nos vícios, outros na prostituição, outros nos escritórios, outros nos comércios, alguns trabalham nas fazendas, longe dos olhares da maioria das pessoas, mas não importa. Importa é que todos serão buscados para o seio do Pai. Aleluia. Você aí, por exemplo, né? Já falei de alguns nomes, mas olha, você é um exemplo. Aí está você, aonde Deus te buscou. Pense aí, aonde Deus te buscou. O pastor falou aqui várias vezes, de onde Deus buscou ele. Talvez você nem imaginava que poderia estar entre os crentes, mas Deus já havia te escolhido, sem você saber que era escolhido. E quando a palavra chegou, ela te incomodou e te fisgou. Aleluia. Agora tudo que você diz é: eu era do Senhor e não sabia. Aleluia. Eu era do Senhor e não sabia. Diga isso para o seu irmão: você não sabia, mas você já era do Senhor. Você nem queria ele, mas ele já te queria. Faz tempo. Aleluia. Eu sou dele, ele é meu. Ele é seu e você é dele. Obrigado, Senhor. Amém? Vamos orar? Fica de pé para a gente orar. Aleluia.